A maior tradição do mundo ocidental se chama cristianismo. O cristianismo é o fator fundamental na formação das Europas e das Américas. Vem do cristianismo a proteção à vida, direitos humanos, valorização da criança, da mulher e do idoso, casamento e vida familiar, e não do comunismo e do socialismo. As maiores universidades do mundo foram criadas por cristãos, Harvard, Princeton, Yale, Oxford, e não do comunismo e do socialismo. As maiores obras sociais do mundo foram criadas por cristãos. A Cruz Vermelha, uma das maiores organizações de assistência, foi criada por um calvinista, por um cristão, e não por um comunista ou socialista. O cristianismo está permeado em toda a vida do mundo ocidental. A Reforma Protestante foi quem marcou a passagem do mundo medieval para o mundo moderno. Foi a partir da Reforma Protestante que se produziu ciência como nunca. É a Reforma Protestante que é responsável pelo Estado moderno. Foi a Reforma Protestante que criou o Estado laico, a separação do Estado da religião. Foi a Reforma Protestante que criou a escola pública e não o comunismo ou o socialismo. Foi a Reforma Protestante que permitiu que homens de classe baixa conquistassem poder e riqueza e não o comunismo ou o socialismo. As nações mais adiantadas do mundo, a sua matriz é cristã protestante. Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Alemanha, Suécia, Holanda, Suíça. Nós, assembleianos, somos os braços da Reforma Protestante. A Reforma foi só o começo desse avivamento. Deus foi aperfeiçoando esse avivamento através dos grandes avivamentos por John Wesley e Charles Wesley. Na América, grande despertamento dos Estados Unidos por Jonathan Edwards. Depois os grandes avivamentos urbanos no século XIX por Carlos Findi, por Moody, o célebre ganhador de almas. No finalzinho do século XIX, Deus começa a levantar Charles Parham. Reuniu um grupo de crentes para estudar Atos capítulo 2, lá na famosa escola de Bethel em Chicago. Concluíram que a glossolalia era o sinal do batismo com o Espírito Santo. Quando numa vigília, Agnès, ao receber oração por imposição de mãos, falou em línguas. Parham criou uma escola bíblica no Texas e um dos alunos era um negro chamado William Seymour, onde foi batizado com o Espírito Santo e com fogo. William Seymour muda de Chicago para Los Angeles, na Califórnia, onde foi expulso da igreja por pregar o batismo no Espírito Santo. Depois passou a dirigir reuniões e orações na Rua Azusa. Encontra um galpão abandonado e todo empoeirado, e Jesus começa a batizar com o Espírito Santo. E começa com uma criança de 6 anos que começou a falar em línguas. De repente aquele fogo começa a se alastrar por todos os Estados Unidos e a Europa. Por um período de 1000 dias, Jesus batizou todos que passavam pela Rua Azusa. Em 1910, Deus usa 2 jovens, Daniel Berg e Gunnar Wingre, que se encontram em um congresso em Chicago. Aí Deus usa um vaso para dizer que tem uma obra num lugar chamado Pará. Eles descobrem que o Pará fica no Brasil. Então eles embarcam no navio Clement com destino a Belém do Pará, uma viagem que durou 14 dias. Em 19 de novembro de 1910, eles chegam em Belém do Pará. Procuram uma igreja batista. Quando recebem a oportunidade, são batizados com o Espírito Santo e fogo. De repente, Celina de Albuquerque também é batizada com o Espírito Santo e com fogo. Foi a primeira brasileira a receber o batismo com o Espírito Santo. Eles são expulsos daquele lugar, alugam um lugar e iniciam a missão apostólica, com a fundação da igreja Missão de Fé Apostólica, depois registrada como Assembleia de Deus. Nasceu a Assembleia de Deus, o maior movimento pentecostal do mundo. Aí o Senhor Jesus batiza Maria de Nazaré com o Espírito Santo e com fogo. De repente, o desejo ardente no coração de espalhar a mensagem pentecostal impulsiona. Maria de Nazaré retorna para o estado do Ceará e o pentecostalismo chega aqui em Tapajé em 1914. E daqui esse fogo se espalha para os 4 cantos deste estado. E ninguém mais consegue apagar este fogo. Nossa igreja, ela nasceu no Pentecostes. É a igreja mãe do pentecostalismo no estado do Ceará.
e ninguém vai apagar esta chama do Espírito nesta igreja. Pois quem pôs fogo foi Deus, e o fogo queimará continuamente sobre o altar e não se apagará. O Espírito Santo está se movendo na celebração do aniversário da Assembleia de Deus. A igreja, ela é poderosíssima. Nem a morte pode destruir a igreja. Mateus 16, 18. Nenhum poder pode derrubar e destruir a igreja. Na história se levantou reis, imperadores com poder de vida e morte e não conseguiram acabar com a igreja. Jogaram crente na arena, crente para virar poste de iluminação, tacou fogo, fizeram diabo, mas a igreja continua. Não tem poder econômico, não tem poder político, muda sistema, muda governo e ninguém para a igreja. O que a igreja liga na terra é ligado nos céus. O que é desligado na terra é desligado nos céus. Eu nunca vi ninguém brincar com a igreja, mexer com a igreja e ficar ileso. Sai ileso não, irmão. É coisa muito séria. A igreja pertence ao Deus vivo. Não interessa o que o mundo está dizendo, a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.